colocar de pé, queridos? Sim, Pai, nós invocamos o Teu santo nome, Tua santa presença. Fique à vontade no nosso meio, Pai. Abrimos o nosso coração. Amado Deus, Queremos derramar a nossa adoração. adorado. Tu és, Senhor, Tu és adorado nesse lugar, Pai. Tu és, Senhor. Tu és santo. Não deixa, Pai, nunca a gente acostumar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. Pai, que o temor da Tua presença possa estar sempre nos nossos corações. Tu és tudo, Jesus. Pai, queremos focar no Senhor. Tu és tudo. Queremos entregar tudo que temos, que somos, tudo que podemos, ó Pai, para exaltar, para adorar, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Vem nesse lugar. Obrigado por mais uma quinta-feira. Obrigado por cada família. Obrigado pelos ministérios. Obrigado por essa equipe de louvor, pela mídia, pela recepção, pelas profs das crianças. Senhor, obrigado pela Tua igreja que é viva, que é ativa. Obrigado, ó Pai, por cada mantenedor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nesses dias, nesse lugar. Cada experiência, cada revelação, cada sonho, cada visão. Pai, obrigado por cada oração. Pai, obrigado por cada oração feita nesse lugar, Senhor. Te amar. Pai, assim como foi lá no templo de Salomão, quando o Senhor falou que o Senhor ouvia, sim, que tudo aquilo que era pedido, era clamado, toda adoração feita, toda súplica, Pai, que o Senhor olharia do céu e atenderia. Pai, eu sei que isso tem se cumprido nesses dias, nesse lugar, Senhor. Então, nossa gratidão, Pai, nós queremos dar um culto ao Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, queremos adorar a Tua grandeza, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Santo é o Teu nome, exaltado é o Senhor, Deus. Tu és santo. E não há outro igual. Salmo de número 116 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Amém? Mas eu quero frisar os primeiros dois versículos. Versículo 1, versículo 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha oração. Escute, queridos, eu não sei qual é a sua oração e eu não sei o que tem sido a tua voz nesses dias, mas eu quero que você saia daqui com essa fé no seu coração. Ele ouve a tua voz e as tuas orações. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas vozes. Ele não está surdo, Ele não está cego. Ele é um Deus que está atento a tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você tem feito. Eu quero que você comece esse culto com essa convicção, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, Pai, entregamos a adoração, o culto. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Vamos adorar, queridos. Nosso coração está rendido a Ti, aqui, Jesus. Jesus, o nosso coração
Senhor. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso Rei, amado da nossa alma, amado da minha alma. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, Te amo, te amo. nós te amamos, Jesus. Eu te amo e vou gritar Pro mundo inteiro ouvir. te amo. Te amo, te amo. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste indesejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça, é tanta graça. Chamaste, me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Fala isso, leva-me. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras, um lugar de intimidade, Pai, Onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, 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 Senhor, Dentro do teu coração. e eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, Dentro do teu coração. e eu encontro meu lugar em ti. La, 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 eu te amo, eu te amo e vou gritar pro mundo. Canta, igreja. Ouvir. Te amo,
te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Nós te amamos, Senhor. Nosso coração é teu. Nosso coração é teu. Nosso coração é teu, Senhor. Ele é teu, Ele é teu. Nosso coração é do Senhor, é do Senhor. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa, Senhor, ser levados por outras paixões, por outras paixões. Só queremos a Ti, só queremos a Ti, como a única paixão, como a única paixão. Só queremos a Ti, só queremos a Ti, como a nossa única paixão. Queima o nosso peito de amor por Ti, até que nada mais importe. Queremos Te adorar. Queima o nosso peito de paixão por Ti, até que nada mais importe. É Jesus, até que nada mais importe. Senhor, Senhor, nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Não há nada que se compare a Ti, que se compare a Ti, que se compare a Ti. Não há nada que se compare a Ti, Senhor, se compare a Ti, Senhor. Jesus, somos nada sem Ti, Senhor. Não somos ninguém sem Ti, Senhor. Governa nossa vida, Jesus. Toma o controle de tudo.
Toma as rédeas da nossa vida, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos parentes, Senhor. Toma a rédea de tudo. Jesus, toma conta de tudo. Toma conta de tudo. Enche nosso coração com a convicção de que o Senhor toma conta de tudo. Conta de tudo, conta de tudo. Toma conta de tudo. Jesus, nós te adoramos. Tu és santo, Senhor. O nosso firme fundamento, Senhor Jesus. Firma os nossos pés em Ti, Senhor, que nós queremos. Cristo, firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abala. Feliz ainda estou, pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou. Por gerações sou fiel, porque agora falhará, não vai. Cristo, firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abala. Feliz ainda estou, pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou. Por gerações sou fiel, porque agora falhará, não vai. Não vai, o meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará, não vai, não vai, o meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Tenho alegria no caos, uma paz sem explicação, não me abalarei. Não sou eu quem vivo mais,
o meu Deus não falhará. Chuva e vento me alcançarão, minha casa está firmada em ti. Chuva e vento me alcançarão, minha casa está firmada em ti. Chuva e vento me alcançarão, elas nos alcançam. Minha casa está firmada em ti. Chuva, chuva e vento me alcançarão. Minha casa está firmada em ti. Está firmada em ti. Está firmada em ti. Estou seguro em ti. Estou seguro em ti. Eu sobreviverei. Eu sobreviverei. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou quando tudo se abala. Feliz ainda estou, pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falhará, não vai. Ele nunca falhou, nunca falhará. A vitória já é certa. Amém. Ó, quão lindo esse nome é, Jesus. Tu és o nosso Rei, a nossa salvação, Jesus. A tua morte de cruz nos redimiu, Pai. Por isso nós engrandecemos o teu santo nome, Pai. Tu és digno, tu és santo, tu és exaltado em nosso meio, Jesus. Não existe outro igual a ti, Pai. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Senhor. Tudo o que há em nós te adore. Alma adore, alma adore. Oh Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, Jesus. Santo tu és. Santo tu és, Jesus. Santo tu és, Jesus. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
céu para buscar, veio pra nos resgatar. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é, Senhor. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, Maior que tudo Ele maior que tudo Ele é. maravilhoso O nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, Jesus. De vencer o véu tu rompes, a tumba vazia. Aleluia! O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome, canta igreja. Poderoso esse nome é, pega a tua voz, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Santo tu és, Jesus. Nós te adoramos, Pai, te agradecemos, Jesus. Fica à vontade, queridos, traz seu dízimo, sua oferta. Porque Ele vive, temor não há. As crianças, 2-7, temos um culto. Que a minha vida Pastora Lu, vem. nas mãos do meu Jesus, vive está. Que Ele Estende sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo de louvor. Obrigado, Senhor, pela tua casa, pela tua presença, pela vida pastora. Sei que o Senhor tem algo precioso para nós, Pai. Oramos pela vida dela, sabedoria do céu, unção do teu Espírito. Que o fogo do Senhor venha sobre nós através da tua palavra. Que o Senhor a use poderosamente. Abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Dá para desligar essa que fica aqui no nosso olho, assim, que eu não consigo ver aqui. Fica uma bem no nosso rostinho aqui. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Que tempo precioso de louvor, de adoração na casa do nosso Deus. Declarando a palavra através dos louvores. Senhor, como nós te amamos. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom entoar louvores ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba, Pai, realmente, Pai, todo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição. Pai, em nome de Jesus, Deus, que as suas mãos estejam sempre estendidas para nós, Pai. Nós dependemos do Senhor. Declaramos isso em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu confesso que
Eu estou feliz, como eu me alegrei de ter a oportunidade, o privilégio de estar pregando hoje, trazendo a palavra do Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo. E porque o Senhor tem ministrado algumas coisas comigo, e aprove o Senhor, né? Dentro de uma direção, através da vida do pastor Murilo, que eu estivesse na escala bem nesse início de propósito que nós estamos fazendo como igreja, de oração, de jejum, esse tempo tão maravilhoso, e o Senhor, Ele quer usar tudo isso para algo, amém? Não é só para nós, para a gente ficar mais feliz, nem mais magro, nem mais cheio de Deus, que isso já é maravilhoso, não é verdade? Eu falo, quando a gente faz o jejum, já é maravilhoso porque a gente fica ali mais pertinho do Senhor, mas tem outros benefícios também. Então, nós vamos falar um pouco de tudo isso, desse tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre essa guerra de altares que nós estamos vivendo. É um tempo, e eu sei que você está acompanhando todas as notícias, porque a gente não consegue abrir o Instagram, o YouTube, sei lá mais o que aí, das redes sociais, e as notícias são o tempo todo, né? O Brasil, o Congresso Nacional, tudo que está acontecendo, é briga, político daqui, político dali, não é assim? Tem alguém aqui que não está por dentro de tudo que está acontecendo, gente? Não, né? Está todo mundo. Mas, glória a Deus, porque o povo de Deus não está alienado com tudo que está acontecendo. E isso é maravilhoso. O povo de Deus não está alheio a tudo que está acontecendo. Nós estamos com os olhos e os ouvidos abertos. E nós estamos como noiva dentro desse direcionamento, orando pelas nossas vidas, orando pela chuva do avivamento do Senhor, que já começou e nós cremos está crescendo, está se avolumando essa onda, amém? Mas nós também estamos orando pelo nosso país, porque o Senhor, Ele conta comigo e com você. Nós somos guerreiros de oração nesse tempo, amém? Nós somos intercessores, guerreiros de oração. E o Senhor quer contar conosco. Você pode levantar as suas mãos e falar assim: Senhor, o Senhor pode contar comigo. Amém? Queridos, é uma guerra grande, por quê? Porque a palavra de Deus, ela mostra uma hierarquia no mundo espiritual. E nós já falamos muito sobre isso, e, enfim, você já deve ter vindo em outros cultos que você aprendeu, nós não vamos entrar nisso hoje, escola bíblica também já falamos, sobre a hierarquia também. Não existe a hierarquia só na prefeitura, no governo, ou na nossa nação, só nas empresas. Talvez você trabalhe numa empresa, você vive dentro de uma hierarquia lá dentro, mas não. Nós temos também a hierarquia no mundo espiritual. E nós sabemos que nós temos entre os demônios os principados, as potestades, as hostes do mal, né? Nós temos sim o demoninho, o demonião. E essa guerra, ela é uma guerra de altares muito grandes. Ela é uma guerra de príncipes, ela é uma guerra de principados. Quem são esses principados? São aqueles que eles vão atuar no governo, na liderança, na cultura, na ideologia de uma nação. Então nós estamos diante disso, a gente não está brigando com o STF, a gente não está brigando com uma pessoa. E se é que é possível, a gente tem que ter até compaixão da vida do ministro Alexandre de Moraes. Verdade, queridos. A gente tem que ter até compaixão da vida dele. E de outros que têm se colocado contra o Senhor. Porque nós servimos e amamos um Deus de amor. Mas esse mesmo Deus é justiça. E a justiça de Deus, a mão do Senhor, ela é poderosa. E ela não falha, jamais. Nós vamos falar hoje sobre decretos espirituais, amém? Se você anota, se você quer saber o que é essa palavra. E eu comentei ainda essa semana com meu esposo, eu falei: amor, eu não sei qual que é o meu problema. Tem hora que eu acho que eu estou um pouco alienada. Ou eu estou um pouco alienada, ou eu estou muito confiante. Eu falei para ele: eu devo ter algum problema. Porque eu converso com pessoas e tem muita gente desesperada. Talvez você seja uma dessas pessoas.
que está assim, com o coração muito aflito com tudo que está acontecendo, e cada notícia, porque agora o Trump decidiu fazer isso, e agora já não é mais só com o Alexandre de Moraes, vai ter problema na economia, e eu estou vendo muitas pessoas desesperadas, de verdade, queridos, muitas pessoas, e eu converso com muita gente, e talvez você que está nos assistindo também está com esse sentimento na sua casa, mas eu queria te dizer que Deus está no controle, amém? Que nós não devemos temer as circunstâncias. E eu estava conversando isso essa semana com meu marido. Eu falei, amor, ou eu estou alienada, ou realmente o Senhor está dentro do meu coração de uma forma, porque eu tenho total convicção que essa movimentação espiritual está dentro da permissão do Senhor, para que Ele possa realmente ressuscitar tudo que está morto nesse país. Para que Ele possa fazer todos os milagres que nós estamos esperando, aguardando e orando ao Senhor. Amém? E qual o papel da igreja em tudo isso? Qual o papel da igreja? Qual o nosso papel? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Quando uma casa está doente, qual é o meu, o seu papel? Se há um problema na nossa família, qual é o meu e o seu papel? Quando a nossa nação está doente, quando tantas injustiças estão acontecendo, qual é o meu e o seu papel? O nosso papel é lutar com as armas espirituais. Lutar, porque essa guerra não é uma guerra de pessoas. Essa guerra não é uma guerra dos conservadores contra os comunistas. Essa guerra não é, queridos, uma guerra do PT contra o PL, não sei das quantas. Não é. Essa guerra não é isso. Essa é uma guerra espiritual. Assim como nós, o que nós como povo de Deus nós fazemos? O que nós fazemos quando a gente vem na igreja, além de cultuar o nosso Deus que é maravilhoso, além de receber uma palavra do Senhor? Nós estamos implantando o reino de Deus nessa terra. Você e eu, nós somos agentes implantadores do reino de Deus nessa terra. E o que os principados fazem? Eles são implantadores do reino das trevas nessa terra. Eles também estão trabalhando para as trevas, do mesmo jeito que nós estamos trabalhando para o nosso Deus, o nosso único e verdadeiro Senhor. E aí eu comecei a orar, e ainda essa semana aqui na oração de manhã, com a confirmação dessa palavra, eu orando e falando, e o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? O que nós vamos fazer? O que o Senhor quer que a gente faça, Senhor? Nós estamos orando e buscando o Senhor em tantos aspectos, nós estamos nos colocando à disposição, e o que mais nós podemos fazer? Existe alguma coisa, Senhor? De que jeito? Qual estratégia? E o Senhor começou a soprar assim no meu ouvido, vinha no meu coração muito forte, decretos. Declare os decretos, declarem os decretos, declarem os decretos, clamem pelos decretos, roguem pelos decretos, peticionem nos decretos. Sabe, eu advogo faz 22 anos. Nós não podemos fazer um pedido para o juiz dentro de uma lei que não existe. A gente faz um pedido dentro de algo que existe. A gente pede dentro de um artigo que existe. Dentro de algo que é possível pedir. Porque se você pedir algo impossível, o seu processo vai ser cancelado, anulado, extinto. E aí o Senhor falava comigo sobre isso. Eu quero pedir para abrirem Efésios 6. Eu quero ler do 11 ao 20, é um pouquinho extenso, e esse texto você conhece bastante, porque fala da armadura de Deus. E isso nós temos buscado. Mas não é só sobre ela que eu quero falar nessa noite. Na verdade, é uma pincelada sobre ela, porque eu quero falar sobre o porquê que o Senhor, Ele tem nos revestido dessa armadura. Nós temos sido, sim, revestidos dessa armadura. Eu não quero hoje fazer um apelo para falar, nós não estamos revestidos da armadura. Eu creio, nós estamos dentro dessa casa, a gente sabe o que nós temos vivido. Nós sabemos o que a gente tem vivido. Nós acreditamos, com os nossos olhos espirituais, é possível ver e sentir o cuidado de Deus, amém? É possível ver e sentir que nós estamos, sim, com a espada do Espírito na mão. É possível ver e sentir que nós estamos com o capacete da salvação. É possível ver e sentir que nós estamos caminhando com o Evangelho nos nossos pés, com as sandálias do Evangelho. Amém? Diz assim a palavra:
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o Alexandre de Moraes, não é contra a STF, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, igreja e Amir, tomai toda a armadura de Deus, tomai, ela já está disponível para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, porque nós vamos vencer, amém? Não está escrito ali, e se você vencer tudo, e já está afirmando, e depois de ter vencido tudo, essa guerra já está ganha, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, mais uma vez, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não é um ou outro, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda, pastor Murilo falou da oração no início do culto, amém? Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, aqui é Paulo falando, tá, queridos? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, de novo, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, amém? Glória a Deus por essa palavra. Queridos, essa guerra espiritual, ela é real. Pastora, eu não vejo. Está acontecendo sem você ver mesmo. E se você não acreditar, você vai ficar alienado, sem fazer nada no meio da guerra e ainda pode levar um tiro. Você já viu aquelas cenas do soldado que pode estar distraído às vezes no meio da guerra? Não sei se já assistiu filme assim. Eu não gosto, confesso. Lá em casa, de vez em quando, aparecem uns filmes de ação lá que o negócio é meio animado. E eu gosto do romance, do amor. Eu falo, vamos assistir filme de princesa? Ninguém quer assistir comigo de princesa. De vez em quando eles assistem. Até a Isabela gosta do filme de ação com o pai dela. Meu Deus. Mas, se a pessoa está distraída, ela leva tiro. E nós não vamos levar tiro no nome de Jesus. Amém? Além de nós não levarmos tiro, somos nós que vamos atacar o exército inimigo. No nome de Jesus. Amém? Uma outra coisa que a gente vê ali são essas armas, né? Essas armas espirituais que Deus vai trazendo ali. Paulo falando para a igreja de Éfeso. Que igreja era essa? Na cidade de Éfeso. Uma cidade rica. Uma cidade próspera. Uma cidade influente no comércio, na cultura. Lá foi fundada uma igreja por Paulo, uma igreja perseverante, pautada na palavra. Essa era a igreja de Éfeso. E ali, Paulo vem e ele traz vários elementos da armadura de Deus. E eu já falei tanto desses elementos, e eu sei que você já ouviu muitas pregações desses elementos, mas o que me chamou a atenção hoje foi a parte final, que eu nunca ficava pregando sobre ela, nem lendo, nem meditando nela. Mas ali o Senhor me levou a começar a meditar naquela parte final, em que falou da oração e da súplica. Mas isso não faz parte da armadura de Deus? E eu falei, Senhor, isso não faz parte da sua armadura? E aí o Senhor falou assim comigo, porque o joelho de oração, ele não faz parte da armadura que vem do Senhor. Ele faz parte da sua posição e da sua decisão. Ele faz parte da minha decisão e da minha posição. A oração e a súplica, ela não vai vir de Deus para nós. Ela vai de nós
para Deus. Amém? A armadura do Senhor, ela vem de Deus para nós. Ele nos revestindo, Ele nos entregando. E aí diz, tomai, calçai, está disponível. Ele nos entregando a armadura. Mas a oração e a súplica, nós entregando ao Senhor. Nós falando com o Senhor. Nós, a noiva, a igreja, dobrada, rendida. Não faz parte da armadura de Deus, porque faz parte da minha posição e da sua posição. Você pode repetir comigo? Faz parte da minha posição e da minha decisão. E é tão forte que Paulo fala assim, ó, fica em todo tempo orando com orações e súplicas. E aí você fala, mas como assim orações e súplicas? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Sabe que no direito a gente tem 2 termos que são muito interessantes. E um deles é o jus postulandi. E o outro que a gente brinca é o jus esperneandi. E o que é isso? E aí Deus começou a trazer isso no meu coração na hora que eu estava montando a palavra. O jus postulandi é a oração que você faz. É quando o advogado faz um pedido para o juiz de uma forma fria e calculista. Ele senta lá no computador dele, pega a legislação e ele faz um pedido para o juiz de algo que ele está muito tranquilo. E ele vai lá e peticiona. Isso é a sua oração. Você senta, você ora todo dia, às vezes você agradece o alimento, você começa o culto, como o pastor Murilo começou, fez uma oração agradecendo o Senhor, e você faz na sua casa. Eu faço também. Todas as orações a gente conversa com Deus, às vezes andando de carro, vai falando com o Senhor, está indo para um lugar, para o outro, abençoa o filho. Orações. Mas a súplica é o estado de desespero, queridos. A súplica é o jus esperneandi, que a gente fala. Quando está dando tudo errado no processo. Quando o juiz não está vendo ainda aquele seu pedido que você precisa que veja urgentemente. A gente brinca e fala assim, vou lá fazer um jus esperneandi. E aí você vai lá no fórum e você fala, pelo amor de Deus, excelência, olha esse negócio. O senhor pode separar um tempinho e apreciar isso daqui? Porque vai dar tudo errado na vida dessa pessoa se o senhor não fizer alguma coisa aqui agora, urgente. E aí Paulo fala assim, sem cessar, orações e súplicas. Então eu não sei o tempo que você tem vivido, além do tempo que nós temos vivido no Brasil, mas só pelo Brasil já é motivo de nós orarmos e suplicarmos ao Senhor no tempo todo, mas que isso sirva também para a sua vida. E nessa noite, o Senhor ministrou muito comigo para te falar que ore, suplique, se humilhe, se renda, chore, fale com o Senhor, peça ao Senhor. Fale com Ele tudo que está no seu coração. Abre lá de novo, por favor, Efésios 6:19. Como eu falei, essa armadura de Deus e esse tempo de oração e de súplica que a gente já está vivendo, ele não é só para benefício próprio. Ai, que bom, eu vou ficar mais forte. Ai, que bom, é para o meu individual com Deus. Ai, que bom. Queridos, olha o que Paulo fala. Vocês vão revestir da armadura de Deus, igreja de Éfeso. E hoje o Senhor está falando, vocês estão se vestindo da armadura de Deus, igreja Amira, amém? Então, por favor, fiquem orando e suplicando, igreja Amira, amém? E daí diz assim, e orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Continua, por favor. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar. Então é para algo, e é para falar, e é para falar, e é para ter ousadia, e é para ter intrepidez. E eu não sei tudo que você tem que fazer e resolver, mas o que o Senhor ministrou comigo é que a gente tem orado por esse avivamento e a gente não sabe todas as manifestações do Senhor nesse avivamento. Porque Deus faz do jeito que Ele quer e Ele nos surpreende. Amém?
ainda esse final de semana, nós perdemos um irmão, mas perdemos para Cristo, glória a Deus. É triste pela saudade que a família vai ficar e nós também, mas nós sabemos que ele está com o Senhor, amém? E ele recebeu uma palavra profética, pouco tempo antes do Senhor recolher ele, num momento muito especial que a gente via que ele estava muito rendido ao Senhor. Inclusive no dia que ele sofreu o acidente, ele estava aqui, 5h30, 6 horas da manhã, orando. E então ele estava vivendo um momento especial com o Senhor. Mas ele recebeu uma palavra sobre ser pai de multidões, é isso? De nações, de multidões. E às vezes, uma pessoa olha e fala assim, estou achando que aquela palavra não era verdade, porque agora ele foi recolhido para o Senhor. Você não sabe os frutos que virão da vida desse homem ainda. Você não sabe se ele ganhou um Billy Graham. Amém? Nós não sabemos. Só Deus sabe. Se ele ganhou um Reinhard Bonk, um Billy Graham para Jesus. E quantos virão através da vida desse homem. Porque Deus faz do jeito dele. Não é do meu. Não é do seu. Nós temos uma visão muito limitada. E a gente vê aqui, Deus está vendo lá na frente. Então nós não sabemos tudo que Deus vai fazer. E Deus pode vir com muitas manifestações de curas, de milagres. E Deus pode vir com um avivamento na cidade, fazendo todo mundo se converter. E Deus pode vir nos poderes, trazendo um avivamento em Brasília e nas prefeituras e nos governos. Um avivamento em que as pessoas se rendem a Deus e fazem as coisas corretas e não mentem, não enganam e não roubam. Amém? Então o Senhor vai fazer do jeito dele. Mas aqui, Paulo está falando tudo isso para verbalizar, para falar com ousadia, para intrepidez, para espalhar o evangelho, para ganhar as vidas, para estabelecer o reino. E o Senhor quer estabelecer o reino através da minha vida e da sua vida, amém? E quando eu orava em cima dessa questão dos decretos, o Senhor começou a falar comigo sobre a vida da rainha Esther. E eu sei que você conhece essa história, eu não vou ler a história inteira, até porque a gente ficaria aqui a noite toda. Mas eu vou fazer um resumo, falar aqui rapidinho toda a história dela, e somente para a gente relembrar, porque alguns pontos serão muito importantes sobre essa questão dos decretos. Esther, ela fazia parte do povo de Deus, mas ela era uma moça comum, como eu, como você. E era o período do exílio do Império Persa. E quem estava governando o povo de Deus naquele período era o rei Assuero, chamado também Xerxes. Um nome esquisito, né? Rei Xerxes. E esse rei tinha uma rainha, que era a rainha Vasti. E essa rainha era muito bela, muito bonita. E certo dia que ele estava dando uma festa, ele falou que ela tinha que vir para ele mostrar ela para os outros príncipes, para todos os convidados. E ela desobedeceu o rei. E quando ela desobedeceu o rei, simplesmente, ele conversou com seus conselheiros e ele fez um decreto. Repete comigo, um decreto. Uma ordem. E ele foi lá e ele fez um decreto. E nesse decreto, a rainha Vasti, ela ia ser deposta da função dela, do cargo dela, do lugar dela, do trono dela, para que viesse outra que fosse melhor do que ela e que seria escolhida. E assim ela perdeu o reinado, ela perdeu aquele lugar de trono, aquele lugar dela. E ali, então, começou-se a fazer uma busca pela nova rainha. E pela beleza e graça de Esther, que tinha um tio. Esther, ela era órfã. Sabe, Esther e Mordecai, que era o tio dela, eles na tipologia bíblica, nós podemos ter eles como a noiva e o noivo, como Cristo e a igreja, porque, veja bem, Esther era órfã e ela foi criada pelo tio, ela foi adotada. Nós somos adotados pelo Senhor. Olha o que a palavra diz lá em Romanos 8, 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai.
Então nós temos esse espírito de adoção. Nós fomos adotados pelo Senhor. Tem até aquela música, né? Fui adotado como filho, sou cordeiro com Jesus Cristo. Tem aquela música que fala, é por conta disso, porque nós somos adotados pelo Senhor. E ela sempre foi muito obediente a esse tio. Mas sabe, chegou lá na frente, um certo momento, tinha um oficial do rei Assuero. Esse oficial se chamava Amã, e ele era muito próximo do rei. E ele queria honra, ele tinha o ego inflado. E ele ali numa tipologia de Satanás, de um demônio, que nós podemos falar na tipologia bíblica que seria isso. Ele simplesmente se irrita, porque Mordecai ou Mardoqueu, que pode ser utilizado esses dois nomes, ele não se curva para Amã. E ali ele pede então para o rei para fazer um decreto, mais uma vez, um decreto, e agora para acabar com todos os judeus, para acabar com aquele povo. E o rei faz aquele decreto. E a rainha Esther, que tinha sido escolhida por sua beleza e sua graça, é agora intimada pelo tio, convidada pelo tio, ou ali orientada pelo tio a entrar na presença do rei e fazer algo pelo seu povo. O tio chega para ela e fala assim: quem sabe não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha? Você pode olhar para quem está aí do seu lado e falar assim: quem sabe não foi para esse momento que você chegou à condição de noiva de Deus, noiva do Senhor? Quem sabe não foi para esse momento que você foi adotado como filho, que você faz parte de um exército poderoso, um exército que está acima de toda lei humana, um exército que está acima de todas as coisas, porque é do Senhor, porque é algo espiritual, porque nada nem ninguém pode impedir o agir do Senhor. Amém? É esse Deus que nós servimos, esse é o nosso Pai. Nada nem ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ali Esther fica temerosa porque ela pode morrer, mas ela entende que é o propósito dela. E ela faz um banquete, chama o rei, depois ela faz outro banquete, chama o rei, junto com Amã, e por fim ela revela ao rei toda a falcatrua, a maldade de Amã, e o rei então resolve matar Amã. Mas mesmo assim existia um decreto, e aquele povo iria morrer. Então ela continua chorando e suplicando que se revoguem os decretos. E aí nós vamos falar sobre o que aconteceu. Enfim, o que é um decreto, querido? Decreto é uma lei. Lei se cumpre. E eu comecei a me lembrar do período que eu estava na prefeitura. Período do Covid, foi um período muito difícil. Não sei se você já estava aqui na cidade, mas, queridos, de verdade, eu não aguentava mais fazer decreto. Era todo dia, acontecia alguma coisa. E vinha a ordem de cima para baixo também. Não era uma decisão só da prefeitura aqui local, mas vinha decreto do governo do estado, vinha decreto também do governo federal, falando, tem que fazer isso, é desse jeito. E assim, com multas estipuladas, com responsabilização de prefeito. Então, muitas coisas não se conseguia segurar. E aí, todo dia tinha decreto para fechar isso, para abrir aquilo, agora fecha tudo, agora fecha parcial. Vocês lembram disso, amém? E sabe, não era uma opção. As pessoas iam lá reclamar e falavam, vai ter que fazer assim. Não era uma opção. E quando a pessoa não cumpria, a gente podia utilizar o poder de polícia, ir lá e falar, vai cumprir, vai ser desse jeito, tem que ser desse jeito, porque é lei, lei se cumpre. Lei se cumpre. E quem não cumpre, paga um preço. Quem não cumpre, paga um preço. Guarda isso no seu coração. Quem não cumpre, paga um preço. Eu queria que abrissem de novo, ou melhor, de novo não, que a gente nem abriu. O livro de Esther, na NAA 1, eu vou ler 19 e 20. Na NAA Esther, capítulo 1, 19 e 20. Gente, o decreto que o rei fez, ele simplesmente acabou com o reinado, com o posto de Vasti. Porque um decreto se cumpre. E quem não cumpre, paga o preço.
Entenda isso que é poderoso, porque o que nós vamos declarar aqui no final vai fazer muita diferença você entender isso. Tudo que nós vamos declarar está na palavra de Deus. E se governantes, não importa, STF, Congresso, não importa, quem for, se não cumprir, vai pagar o preço. Amém? Olha o que diz aqui, se for do agrado do rei, aqui os conselheiros falando do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto as mais importantes como as menos importantes. Queridos, ela pagou o preço. E os decretos de Deus? Eles também estão na palavra. Aqui foi um rei fazendo um decreto e uma mulher pagando o preço da desobediência. Isso aconteceu no mundo físico. Amém? Agora existem decretos espirituais que estão sobre a nossa nação. Existem decretos espirituais que estão na palavra de Deus para os filhos de Deus. E aqueles que ousarem não cumprir, eles serão depostos de suas funções, de seus cargos. Eles serão. Quando isso vai acontecer, pastora? Não sei. Porque é Deus que sabe de todas as coisas, mas eu acredito na palavra. Amém? Eu acredito na palavra. Uma outra coisa importante sobre os decretos, repita assim comigo, por favor. Eu não faço decretos. Eu cumpro decretos. O decreto vem da autoridade. Gente, a igreja precisa orar, e a igreja precisa suplicar, e a igreja precisa clamar, mas por favor, a igreja não vai mandar em Deus. A igreja vai pedir para Deus tudo conforme a sua palavra, porque quem manda é Deus. E a gente ouve às vezes muito crente querendo comandar Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você imagina se na época do Covid uma pessoa fosse lá e falasse assim: você tem que fazer de tal jeito, eu vou fazer de tal jeito. Não vai, porque o decreto ele emana, ele vem da autoridade. É a autoridade que vai determinar como as coisas vão funcionar, e Deus é a autoridade sobre nós, sobre toda essa nação, sobre todo o universo, sobre tudo. Ele fez todas as coisas, amém? Então o governo é dele, a determinação é dele. E nós vamos clamar, mas tudo conforme aquilo que ele deixou escrito. Amém? Os reis fazem os decretos para o seu território. Quando você pega lá o rei Assuero, ele fez um decreto para o seu território, para as províncias onde ele cuidava. Se você pegar lá o rei Nabucodonosor, quando ele fez aqueles decretos, até que Daniel foi parar na cova dos leões, e os amigos de Daniel na fornalha, ele estava ali governando muitos locais, porque ele estava com todo o domínio. E aqueles decretos, eles valeriam para onde? Para aquele lugar que ele tinha o domínio, aquele território. Agora entenda, aonde que nós estamos, em que lugar que nós estamos, com a nossa boca, com a nossa mente, para a gente ficar amedrontado. Nós estamos do lado daquele que faz os decretos para todo o universo. Amém? Nós estamos do lado daquele que venceu a morte, o único que morreu e ressuscitou, venceu a morte, o único, aquele que está lá sentado, aquele que é o Filho de Deus e que é o Deus vivo. Dele saem decretos, e não há nada, nem ninguém que vai impedir que os decretos do Senhor se estabeleçam na terra. Porque Ele fez a terra, Ele estabeleceu todas as coisas, Ele me fez, Ele fez você, amém? Os decretos, eles também são determinações, esses decretos espirituais, eles trazem a conexão do mundo espiritual com o mundo físico, eles trazem a conexão, amém?
do mundo espiritual com o mundo físico. Entenda isso. Eu quero que abra, por favor, na RA, Esther 8, eu vou ler do 3 ao 5. 8 do 3 ao 5. Gente, aqui é uma situação que aconteceu. Você vai ver sendo trazida à existência. Lá atrás, antes da rainha Esther entrar na presença do rei, ela pediu um jejum de 3 dias para todos. Todos. Nós estamos aqui como igreja fazendo 31 dias de consagração. Ela pediu ali 3 dias de jejum e oração. Tudo começou no mundo espiritual. E aqui agora você vai ver o que aconteceu. Falou mais Esther perante o rei. Lembra para que é a armadura de Deus? Para falar. E agora, falou mais Esther perante o rei, e lhe lançou aos pés, e com lágrimas, olha as súplicas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Ele disse, mais uma vez, falando, se bem parece ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther, ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevi, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar. Pessoal, simplesmente, o rei falou, olha, eu não posso revogar os decretos antigos, mas eu vou fazer um novo decreto. Pode escrever em meu nome, eu vou dar meu anel, vai colocar. Porque é o rei que faz o decreto. Não necessariamente ele escreve, alguém escreve para ele, mas é ele que determina, ele que sela, ele que assina. É assim nos governos. E ele falou, olha, eu não posso revogar agora o antigo, porque os decretos não são revogáveis, mas agora eu vou fazer um outro decreto. Todos os judeus podem se defender, todos os judeus podem lutar e ter a chance de ganhar. E assim foi, porque Deus estava do lado do povo dele. Deus sempre vai estar do lado do povo dele. E eles lutaram, e eles ganharam, e eles venceram essa batalha. E isso é maravilhoso, porque a gente vê o rei atendendo um pedido da esposa. A gente vê o rei atendendo o pedido da noiva. E sabe quem é essa noiva? Eu e você. Eu e você. Eu e você para clamarmos pela nossa casa. Eu e você para clamarmos pela nossa família. Eu e você para clamarmos pela vida espiritual, das vezes dos nossos parentes que ainda não estão com Jesus. Eu e você para clamarmos pelo nosso país. Eu e você pedindo ao Senhor. O decreto de Deus já está elaborado no mundo espiritual. Mas nós, como noivas do Senhor, nós vamos clamar ao Senhor que esses decretos se estabeleçam na terra, em nome de Jesus, e o mais breve possível, em nome de Jesus. Amém? E o Senhor fala para mim e para você, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor está nos levantando? Quem sabe não é para esse tempo? Ou será que Deus quer simplesmente que você se lave, que você se perfume? Ou será que você entrou numa família da fé só para você se sentir melhor, afastar os seus medos, a sua depressão, a sua angústia, porque o Senhor faz tudo isso, amém? É para sermos curados, amém? É para sermos libertos, amém? E aí? E aí? E aí você está forte. E aí você está com uma armadura, porque você faz parte de um exército. E aí é a hora da igreja se levantar.
E aí é a hora da igreja falar. E aí é a hora da igreja avançar no nome de Jesus. Amém? Lute. Eu queria pedir para todos ficarem de pé, por favor. A equipe de louvor pode vir para cá. Nós vamos ler, você pode ir abrindo aí na RA, Salmos 2. Queridos, a nossa luta, como eu disse desde o início, eu sei que você sabe disso, não é contra carne e sangue. Nós não vamos lutar com pessoas. Nós não vamos fazer baixaria na internet. Nós não vamos ofender pessoas. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Nós não vamos xingar ninguém. Nós não vamos sair no soco com ninguém. Até porque você vai perder a razão se você fizer isso. E você vai mostrar que você não está como um soldado preparado. Você vai mostrar que você não está com essa armadura de Deus. E que você não está orando tanto e nem suplicando tanto ao Senhor. Porque você está confiando no seu braço. Mas nós confiamos no Senhor, que fez o céu e a terra. No Senhor, que fez todas as coisas. No Senhor. Sabe igual aquela criança da escola? Aquela criança que simplesmente está sendo ali afligida, às vezes, por alguns amiguinhos. Aquela criança que passa momentos difíceis na escola e que o amigo fala assim, amanhã eu vou te pegar. Muitos aqui já devem ter passado por isso, principalmente os meninos, né? As meninas não são muito disso não, de vez em quando saem uns quebra-pau, uns arranca-cabelo, né? Menina às vezes briga assim, mas menino o negócio é mais sério. Mas nesse dia, se essa criança tem um pai, ela chega em casa e ela conta tudo para o pai dela. E esse pai vai resolver o problema. Então, queridos, eu quero te falar uma coisa. Conta tudo para o seu pai. Conta tudo para o seu pai. Ora, suplica e conta tudo para o seu pai. O que está te incomodando, o que está te afligindo, as preocupações, conta tudo para o seu pai. Amém? Nós vamos ler esses Salmos 2. E é muito poderoso o que é declarado aqui. Alisson, vamos cantar aquela Cristo firme fundamento. É ela que está ali? Não, pastor. Vou até abrir ela aqui. Aguenta aí, povo. Então, queridos, nós vamos declarar Salmos 2. E você vai entender como é sério e poderoso tudo isso que está acontecendo. E quando eu falei no início que a gente tem que ter compaixão daqueles que estão nos altos poderes, porque o peso dessa cadeira é grande. Quando nós ocupamos alguns cargos e algumas funções de governo, é muito sério. Você tem que ter muito temor de Deus para você tomar certas decisões, porque o Senhor é amor, mas o Senhor é justiça, amém? E é o tempo de nós clamarmos pela justiça do Senhor. É o tempo do Senhor estabelecer e derrubar aquilo que Ele quer estabelecer e derrubar. É Deus quem coloca e é Deus quem tira. Nós temos ainda uns minutinhos, eu vou te contar uma experiência que eu lembrei agora. Há muitos anos atrás, eu e meu marido, nós passamos por uns momentos muito difíceis na parte profissional, muito difíceis. Momentos assim de muita aflição, de irritação, rejeição, muito complicado, bem pesado. E eu orava. Eu estava assim orando todos os dias. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para nós? Nós vamos ficar em Nova Mutum, o Senhor vai levar a gente para outro lugar. Sabe quando o negócio está meio nebuloso? E eu estava ali orando e cansada já. Já fazia um tempo que estava estabelecida aquela realidade difícil.
E ali, queridos, um dia foi uma das minhas primeiras experiências com o Senhor, assim, de visão. Eu estava no louvor e a gente estava lá na igrejinha antiga, não tinha construído aqui ainda, isso tem muitos anos. E eu lembro que a gente estava cantando, o Arson estava assim, louvando, e de repente eu tive uma visão e eu vi um tabuleiro de xadrez. E naquele tabuleiro de xadrez assim, eu via as peças mexendo sozinhas. E Deus falou assim comigo: filha minha, sou eu quem coloco, sou eu quem tiro. Eu estou apenas mexendo as peças. É que mexer dói. Amém? E eu assustei e falei: meu Deus, que coisa esquisita, será que é da minha cabeça? Fiquei confusa, não era acostumada, não tinha assim muita experiência com Deus. E eu lembro que eu sentei na cadeira e falei assim: amor, eu tô achando que Deus falou comigo. Ele falou: mas tá achando? Tá achando ou falou? Eu falei: eu não sei se falou, porque falou uma coisa que eu queria muito ouvir. Eu falei: mas eu acho que eu vi um tabuleiro de xadrez. Ele falou: ah, Luciana, deve ser Deus que tabuleiro de xadrez na igreja. Eu falei: então, eu tô achando que é Deus. E eu fiquei confusa, mas Deus viu que eu fiquei confusa. E eu estava sincera naquele meu coração, que eu estava muito confusa com aquilo. Queridos, tinha um visitante na igreja naquele dia. Um pastor que visitou a gente há alguns dias, lembra, pastor Murilo? Pastor Rogério, nunca mais esqueci o nome dele. Ele era um professor que começou a dar aula na cidade, ele visitou alguns dias, depois ele foi embora da cidade. E era, sei lá, a segunda vez que ele estava na igreja. Ele chegou no final do culto e falou assim: pastora, eu posso falar com a senhora um minutinho? Porque Deus quer dar um recado para a senhora. Aí eu olhei e falei: amém. Aí ele chamou a esposa dele junto: vem aqui no cantinho. Veio a esposa junto e de repente ele começa a orar em línguas. E eu só olhando assim para ver onde que ia parar o negócio, né? Fiquei na observação. E ele começou a orar em línguas e de repente ele falou assim: filha minha, sou eu quem coloco, sou eu quem tiro. Eu estou apenas mexendo as peças. É que mexer dói. Gente, eu olhei para ele chorando e falei: pastor, o senhor é um homem de Deus demais. Eu tenho certeza que o senhor é crente, eu tenho certeza que Deus falou com o senhor. Porque, gente, foi no mesmo culto e ali o Senhor confirmou para mim que eu tinha visto era real. E era uma experiência real. E sabe o que Deus está colocando no meu coração? Esse é o tempo. O Senhor está mexendo as peças. O Senhor está mexendo as peças. Porque até quando Satanás mexe em alguma coisa, está dentro da permissão do Senhor, queridos. E nós vamos orar. E nós vamos colocar diante de Deus o estabelecimento desse decreto do Senhor, desse Salmo 2, de 1 a 12, no nome de Jesus. ARA, eu queria que todos lessem juntos. No 3 nós vamos ler, amém? Diz assim a palavra: 1, 2, 3. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes do STF. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se ele inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Você pode dar um glória a Deus? E a palavra do Senhor vem e fala assim: ei, sejam prudentes, reis. Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo. Sejam prudentes, magistrados dessa terra. Não fiquem aí fazendo coisas erradas, porque Deus, o Senhor, Ele vai zombar de vocês.
Ele vai colocar vocês no lugar de vocês. E se tiver que fazer decretos para tirar, Ele tira. E se Ele quiser deixar, Ele deixa. E se Ele quiser humilhar, Ele humilha. E se Ele quiser levantar, Ele levanta. Porque quem manda é Ele. Amém? Nós estamos servindo esse Deus. E agora ao final, estava compartilhando com meu esposo sobre isso. Ele falou, foi assim com Nabucodonosor. Eu falei, meu Deus, foi. Nabucodonosor, ele recebeu todas as advertências dos profetas, mas ele continuava soberbo e orgulhoso, arrogante, achando que ele poderia tudo. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi parar no meio do mato, viver como um animal, porque Deus permitiu isso, parecendo um louco, vivendo como um animal no meio dos animais. E somente quando ele se dobrou ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele saiu daquela condição e foi novamente estabelecido. Amém? Pai, no nome de Jesus, quero colocar nossas vidas diante do Senhor. Deus, o apelo hoje, Pai, é para nós como igreja. Nós fazemos parte de um exército poderoso e nós cremos nisso, Pai. Os decretos já existem, os decretos são do Senhor. Nós rogamos o estabelecimento, Pai, da lei do Senhor nessa terra. Rogamos pelo estabelecimento da Tua justiça, da Tua verdade. Rogamos, Pai, pelo estabelecimento e orando por todos os santos, aqueles também que estão lá em Brasília e que Te servem. Pai, no nome de Jesus, abençoa esses homens, guarda esses homens. Pai, livra esses homens de todas as setas de Satanás. Abençoamos o presidente dos Estados Unidos, Pai, que tem vindo, Pai, como uma mão aparentemente do Senhor sobre todas essas situações, Pai, inclusive sobre Israel. Pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, com todos nós. Coloca a vida, Pai, de cada um que está aqui, cada um que está conosco no online, os corações aflitos, as mentes que estão perturbadas. Pai, no nome de Jesus, inunda cada um com a Tua certeza, com a força que vem do Senhor. No nome de Jesus, Pai, o Senhor é nosso firme fundamento e nós queremos declarar isso, essa palavra, que nós temos alegria no caos, que nós não temeremos o dia mau. No nome de Jesus, vamos declarar isso. Feliz ainda estou, pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou, por gerações foi fiel. Ouça isso. Porque agora falhará, não vai. Queridos, queria que você colocasse agora não só toda essa situação do Brasil, mas sobre toda a aflição da sua vida, sobre todo o medo que às vezes você tem sentido, toda angústia. Às vezes tem períodos que a gente, até para levantar da cama, a gente sente uma angústia, uma preocupação. Depois, durante o dia, as coisas fluem, mas tem momentos de tormenta. Tem momentos que Satanás, ele tenta nos intimidar com as suas mentiras. E sabe, nós estamos aqui declarando decretos espirituais, daquele que reina, daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou, daquele que nós sabemos que Tu pode todas as coisas. Ei, Ele pode afastar esse medo que você está sentindo, Ele pode afastar essa angústia, essa insegurança. Sabe, nós vivemos um tempo de insegurança. Às vezes um problema financeiro, às vezes um problema com os filhos, às vezes um problema no casamento, eu não sei.
coloque nesse momento diante do Senhor, porque nós vamos declarar através dessa canção, com a arma da adoração, que nós vamos prosseguir com fé no Senhor. Chuva e vento me alcançarão, minha casa está firmada em ti. Chuva e vento me alcançarão, minha casa está firmada em ti. Está firmada em ti. Declaramos isso, Senhor. Está firmada no Senhor. em ti. Está firmado, Pai. Estou seguro em ti. Estou seguro em ti. Eu sobreviverei. Eu sobreviverei. Eu sobreviverei. Cristo firme fundamento. Cristo. És a rocha onde O Senhor é a nossa rocha. quando tudo se abala. Sim, Jesus. Feliz Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a verdade dessa palavra. Nós cremos em tudo isso, Senhor. E nós não andaremos pelo que vemos, nós andaremos pelo que cremos. Nós cremos no Senhor, nós cremos na Sua palavra, nós cremos no Seu poder, nós cremos na ordem que o Senhor dá aos Seus anjos. Não importa se um demônio se levanta, 2 anjos se levantam para contra-atacar, e o Senhor é conosco, e nós cremos nisso. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, e nós declaramos, Pai, essa fé, essa confiança e essa certeza, Pai, de que o Senhor está no controle, e que tudo que já foi estabelecido no mundo espiritual será estabelecido na nossa casa, na nossa família, será estabelecido nessa casa espiritual, nessa igreja, estabelecido nessa cidade, estabelecido nessa nação, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Você vai orar os decretos do Senhor? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus por isso, então. Aleluia, aleluia. Queridos, o Senhor colocou algo no meu coração. Não é uma obrigação, obviamente, mas se você se lembrar nos seus momentos de oração, quem estiver vindo aqui orar de manhã, leia o Salmo número 2. Leia o Salmo número 2. Leia, declare o Salmo número 2. O estabelecimento da vontade do Senhor sobre tudo e sobre todos, no nome de Jesus, amém? Queridos, final de semana, sábado, né? Culto dos jovens, ative 19 horas, bênção de Deus. Ainda não estamos fazendo a nova, agora EBD, já estamos preparando o novo módulo, amém? Logo, logo teremos aí as novidades. À noite, culto abençoado da família. Mais algum recado, pastor? E aí vocês já sabem, né? Inscrições para o encontro estão aí, por favor, estejam fazendo, anima alguém para fazer, porque nós sabemos que é sobrenatural, tremendo, e um divisor de águas na vida de cada um, amém? Senhor Deus, nós te amamos, te adoramos, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua majestade sobre todas as coisas, Pai. Nós sabemos que é o Senhor que estabelece, o Senhor coloca e o Senhor tira, e o Senhor mexe todas as coisas, e nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que nessa noite declaramos decretos,
Nós sabemos que nessa noite oramos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, cada casa, cada família representada que está conosco, Pai, que o Senhor agora estabeleça, Pai, fisicamente, materialmente, todo o avanço espiritual que tivemos nessa noite, Pai. Entra em cada área, no nome de Jesus. Peço a sua bênção, que o Senhor guarde cada um, leve em segurança para suas casas. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Feliz